Bom, ele falou. Mas é Vamos começando, porque o nosso tempo é curtinho, né? Nós temos um convidado na aula de hoje, como a gente já vinha conversando nas aulas anteriores, né? Que é o engenheiro agrônomo Fábio Chagas Machado. Ele é sócio-diretor da Lavoro e supervisor regional da Spraytec. Então o Fábio vem nos ajudar a entender uma das cadeias que para mim, eu reconheço assim, as minhas limitações, né? É uma das mais complexas para entender e para tratar o tema da responsabilidade social dentro dessa cadeia, que é a do agronegócio, né? A gente já teve algumas discussões nessa aula sobre uma das etapas dessa cadeia, que é quando o alimento chega na nossa casa. E aí nós falamos sobre os alimentos que têm muitos componentes químicos, os alimentos que aqueles pães que a gente guarda lá no armário durante o verão e que não embolora, né? Aquelas comidas que duram um monte de tempo na geladeira, enfim, a gente consegue perceber essa cadeia por uma das pontinhas, né? Por um dos aspectos dela. E o Fábio vai tentar nos ajudar, ou vai nos ajudar a entender de forma um pouquinho mais global e de um outro ponto, que é o ponto do meio rural, né? O ponto onde esse alimento vamos dizer assim, onde ele nasce, né? Onde começa todo o ciclo, né? Então, ele foi convidado, ele foi trazido pelo nosso colega Lourenço, né? Por acaso ele é pai do Lourenço, né? Então, seja super bem-vindo, Fábio, aqui na nossa disciplina. O pessoal vai ir chegando aos poucos, que é aquela questão do horário que eu te comentei, e a gente vai fazer assim, ele vai falar meia hora, 40 minutos, aí de acordo com o fluxo, né, do que ele preparou para conversar com a gente, e depois eu vou convidar vocês a já ir pensando em perguntas para a gente poder aproveitar bastante a presença dele, porque é um tema que eu comentava antes com ele, a gente não encontra muita coisa séria e confiável disponível aí nas redes sociais, ou a gente encontra um extremo ou outro, né? A gente encontra aqueles ativistas mais radicais que detonam toda a cadeia e que querem um alimento absolutamente limpo, etc, etc. E os outros que defendem que se a gente entrar por essa via mais radical, a gente não vai ter alimento para a população mundial. Então, onde é que está o ponto que a gente pode entender aqui para depois trabalhar com a comunicação nesse meio? Então, é um tema bastante polêmico, eu pelo menos acho que é um tema bastante controverso, e eu queria que a gente aproveitasse bem a presença dele aqui para fazer as perguntas, né? Tem gente aí que trabalha com alimentação diferenciada, né? Que tem aí já um ativismo nessa área, e tem que aproveitar para a gente esclarecer todas as dúvidas com ele, tá bom? Fábio, seja bem-vindo, a palavra é tua, e depois a gente bate um papo. Obrigado. Pessoal, boa noite. Boa noite. Nós podemos assim desenvolver a dinâmica da maneira que vocês acharem mais interessante. Se quiser, durante a nossa fala, vocês irem fazendo alguma pergunta, acho que não tem problema nenhum. Se quiser que a gente fale um pouco mais aí, e depois então a gente começa a conversar, né? Debate também, certo? Eu falo um pouquinho chiado porque eu sou do estado do Rio. Isso já eu acho que é uma coisa legal que aconteceu na minha vida. Foi por acaso. Boa noite, fiquem à vontade. Tudo bem? Foi por acaso, eu tenho 52 anos, não me chamo de senhor, meu cabelo não é branco, é prateado, eu sou vocês. Tá? Faz pouco tempo, mas encarei esse tema. Sempre quis ter uma moto, faz 20 anos, sempre tive medo, ainda tenho medo, mas tenho uma moto, não tenho moto. É uma Victory, uma Tiger. Então, não me chamo de senhor porque ele é cromado, não é meu. Então eu saí do estado do Rio, lá do interior, com 7 anos, fomos para Niterói. Niterói é do outro lado, lá da Poça d'Água, da Baía de Guanabara. Ficamos lá até os 18 anos e eu fui para Viçosa, interior de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, lá eu estudei na Universidade Federal de Viçosa. Eu faço questão de colocar isso porque essa é uma época muito importante das nossas vidas, importante das vidas de vocês, né? Provavelmente as melhores e maiores amizades vocês vão levar desse convívio aqui, dos 4, 5 anos que vocês estão dentro de uma universidade no ensino superior. Então eu saí do interior do estado do Rio, Niterói, Minas Gerais, fomos em 8 amigos, fizemos 2 repúblicas, 4 e 4,
Ficamos lá aí 4,5, 5 anos, 5,5, tinha muita greve naquela época e tal, na cidade federal. E me formei em fim de 89 e vim para o Rio Grande do Sul. Lá em Viçosa eu conheci a minha esposa, que é de Uruguaiana, e foi para lá fazer uma especialização. E nós nos conhecemos, começamos a namorar e eu comecei então ao meu trabalho, a minha primeira atividade depois de formado foi em Pelotas. Então olha o tanto que eu andei, né? Apesar de ser do Brasil, mas foi uma experiência muito boa para mim, que a gente desde cedo aprendeu a conviver com as diferenças, né? Com outras culturas, com ambientes diferentes, né? Com a maneira de se postar diferente, ainda mais um estado, fica à vontade, vamos entrar. Eu diminui o ar ali, eu acho que eu baixei tudo, porque agora está ligado. Bota para 15 ali ou 12, quem puder. Podemos tentar abrir a janela, acho que essa hora o barulho já foi embora. E Minas Gerais, como Rio Grande do Sul, tem uma cultura bastante interessante, bastante amistosa, mas de uma certa maneira uma cultura bastante fechada, que você demora para entrar, quem vem de fora, mas depois que você é aceito, é uma maravilha, são amizades muito fiéis e duradouras. Então, depois que eu estive lá em Pelotas durante 6 meses, morei no hotel, me casei em 90 e fui para Itaqui. Então, Macaé, Niterói, Viçosa, Minas Gerais, Pelotas, Itaqui, e pedi para me desligar da empresa com 2 anos de trabalho e 1 ano de casado. Não tinha filhos ainda. E aí minha família quase me matou, eu estava recém começando a minha vida, mas fui para a Uruguaiana, desenvolvi uma empresa que se chama Lavoro desde 92 e, enfim, minha mãe sempre disse que eu ia longe, né, fui para a Uruguaiana. Mas adoro aquele lado, adoro o Rio Grande do Sul, de verdade, fundo do coração. Acho que eu sou muito mais gaúcho que muito gaúcho. Desenvolvemos algumas atividades, que foi então a Lavoro, que existe até hoje, uma empresa de representação comercial, eu comercializo arroz. A empresa que eu trabalhei foi a Josapar, hoje a Josapar, que faz o arroz Tio João, talvez vocês conheçam, né? E represento eles até hoje. Então eu comercializo arroz para eles e vendo alguns insumos para eles, basicamente fertilizante sólido. Tá? Então eu sempre convivi nesse meio rural. Desde a minha infância, meus 2 avós, o materno e o paterno, eram administradores de fazendas de cana-de-açúcar na época. E eu sempre convivi nesse meio e fiz agronomia, mas sempre trabalhei da porteira para fora. Quer dizer, muito pouco eu trabalhei dentro, né? lá no processo produtivo. Eu conheço o processo produtivo de várias culturas, conheço as dificuldades pelas quais passam o produtor, bastante, e tenho um comportamento, uma visão bastante crítica que acho que vai poder ajudar vocês nesse entendimento então dessa cadeia, que realmente ela é mal comunicada, o meio rural não sabe se vender para o meio urbano, né? As informações vêm distorcidas e com interesses aí escusos, vamos dizer assim. Depois eu conheci o pessoal da Associação Gaúcha para a Qualidade, da AGQ. Isso foi coordenado pelo Jorge Gerdau e o Ren Peter, da Gerdau, em 1990, se vocês não lembram, né? Mas quem ganhou as eleições foi o Fernando Collor. E ele promoveu, ele ficou no governo, se não me engano, 2 anos, depois ele sofreu impeachment também, mas ele promoveu uma coisa interessante, na época que foi a abertura do nosso mercado. O Brasil tem uma dificuldade muito, apesar, né, de valorizar muito o que vem de fora, mas não tinha a cultura de importar, né? Então ele abriu esse mercado e não vieram, além de produtos e serviços, veio uma cultura que os empresários gostaram muito e absorveram essa forma de gerir o seu negócio, que veio do Japão, né? O Japão, como vocês sabem, ele foi destruído na Segunda Guerra, e em pouquíssimas décadas ele já se tornou uma potência. Então, por 30 anos, o Japão é potência, já faz algumas décadas também. Então, eles fizeram isso em cima de um comportamento único, de valores únicos, que eles cultivaram e cultivam, e o Ocidente, então, entendeu isso como uma ferramenta, e foi o que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, como uma ferramenta de gestão muito valiosa, muito importante. Depois se desdobrou em just-in-time, em
gestão, Dow Science, esses nomes todos aí que você já deve ter conhecimento. Então eu representei o Uruguaiana seccional sudoeste da AGQ durante quase 3 anos. Nós promovemos treinamentos, cursos, palestras para o meio agropecuário, para o meio rural. Porque todo o conhecimento que existe em nível de processo, produção em escala, isso tudo está muito ligado ao meio urbano. Vamos se acomodar. Tem duas aqui, por isso tem duas aqui, ó. Então isso foi muito importante na época, isso foi em 94, 95, e eu percebo que hoje o Uruguaiana, eu conheço as empresas que na época estavam conosco, e aí não mais do que meia dúzia que compraram a ideia, como eu estava dizendo, toda essa informação, todo esse conhecimento, essa massa crítica de processo produtivo, de controle, de gerenciamento, tudo é criado para o meio urbano, é criado para a indústria, que tem o seu ambiente controlado, os seus fatores aí de produção estão num ambiente que é completamente controlado, muito diferente do meio rural, que você trabalha a mercê do tempo. Então, se você tem algum processo definido, nós vamos fazer a terra, nós vamos preparar o solo para ser semeado. Existe um padrão, existe um implemento adequado para aquele tipo de solo, para aquela cultura. Só que você está debaixo do sol chuva, você não pode entrar no solo para poder trabalhar com maquinário se choveu. Então, é bastante complicado. Você tem um calendário a ser cumprido. O arroz que a gente come, ele está sendo colhido, já está no final da colheita. Então, ele é semeado aqui no Rio Grande do Sul entre 15 e 20 de setembro até final de outubro, início de novembro. Antes dessa data e depois dessa data, a produtividade cai. O produtor não pode. Isso a gente vai também rapidamente trabalhar no conceito de produtividade. Então, a informação, eu já estou passando uma informação para vocês. O meio rural sempre ficou órfão dessas informações. Certo? Porque tudo foi criado no modelo onde é o grande centro consumidor, que são as grandes cidades, onde estão instaladas as indústrias. Né? Mas, de um tempo para cá, especialmente na década de 90, quando talvez a maioria de vocês tenham nascido, foi realmente uma década de muitas mudanças, muitas transformações. Então, muita tecnologia, muito conhecimento foi absorvido pelo meio agropecuário. E algumas mudanças bastante significativas vieram de lá para cá. Depois eu participei da gestão, a esposa da minha família tem um negócio de agropecuária lá no Uruguaiana. Eles plantou arroz e eles queriam gado de corte. Então, eu tive nessa gestão durante 5 anos, mas por uma questão de comportamento, de ponto de vista diferente, eu acabei me afastando. Isso ocorreu no fim do ano passado, e no meio do ano passado, desculpa, foi em junho, e me afastei, segui com o meu negócio, que eu sempre mantive, e conheci uma empresa, na verdade eu tinha conhecido em 2014, que se chama Spraytec. Essa empresa brasileira, sede em Maringá do Paraná, e ela tem uma tecnologia que pode ajudar o produtor na redução da utilização do que se chama de agrotóxico. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, agrotóxicos, sobre a logística perversa que essa indústria criou, montou e que vendeu e vende, e que o produtor usa muitas vezes sem saber o que está fazendo, E uma nova forma de fazer a agricultura, uma tecnologia que já existe e está disponível, mas vocês vão poder observar que essa lógica que essas indústrias, que esse modelo criou, foi bastante, é muito difícil de você sair. O agricultor hoje ele é um refém desse processo. É bem essa palavra, ele é refém do processo. Tudo baseado na produtividade. Então você já deve ter ouvido essa palavra, produtividade. Em agropecuária, produtividade especialmente é o quanto é produzido naquela área. Então, o denominador é hectare. Hectare é a medida de área universalizada. Então, o mundo todo fala em hectare, nos Estados Unidos fala em acre, mas logo tem uma referência para hectare. Aqui no Brasil, em Minas Gerais, fala em alqueire,
que é 4,8 hectares. Em São Paulo, fala em alqueire, 2,4 hectares. Mas aí logo a gente converte. No Uruguaiana, quando se fala de arroz, chama-se quadra de arroz. É uma coisa local, regional que tem. A quadra de arroz é uma quadra da cidade. Uma quadra da cidade é 132 metros por 132 metros. Dá 17 mil metros quadrados em pouquinho. Um hectare são 10 mil metros quadrados. 100%. Então, tudo que você ouviu falar, a gente produz tantos mil quilos por hectare. Então, o conceito que veio da indústria urbana para lá foi produtividade, produção em escala. E a qualquer preço, né? Porque o que importa é a produtividade. E isso foi um problema. E tem sido um problema. Vou passar isso aqui. Tá? Produtividade e rentabilidade. Nós vamos lembrar dos 3 P's. Eu conhecia 3 P's como sendo processo, pessoas e produto. Agora fiquei sabendo que é o people, pessoas, o profit, que é o lucro, é grana, interessa por e o planet, que é o ambiente onde vocês estão inseridos. Então, esse ambiente que nós estamos inseridos na atividade agropecuária é um ambiente que não é de ninguém, é de todo mundo. Não sei se eu vou conseguir passar essa informação para vocês. O aquífero Guarani, não sei se vocês ouviram falar, é uma reserva de água doce estupidamente grande que está no solo brasileiro, entra um pouco no Paraguai, cai um pedacinho da Argentina. É uma reserva de água doce potável do planeta. 70% a 80% dela é do Brasil. Ó, que faz. A água vai ser um problema. Então, de toda a água que existe no nosso planeta, só 3% está à nossa disposição e é doce. Desses 3%, 1%, ou seja, 30%, está no Brasil. Então, a nossa diferença comparativa, quando se fala de produção de alimentos para o mundo, é enorme em relação aos países. Nós temos água disponível, nós temos área, solo disponível. Hoje a nossa agricultura ela é cultivada numa área que você tem mais 3 vezes a área para ser explorada. Então você tem água disponível, você tem solo, área disponível, você tem luminosidade. A planta para crescer precisa de 4 itens para ela produzir. Precisa de nutriente, precisa de luminosidade, precisa de temperatura e precisa de água. Esses 4 fatores você produz. E a gente não se dá conta, mas todos nós usamos no nosso dia a dia dezenas de produtos que vêm do meio rural, que vêm da agropecuária. Desde as nossas roupas, claro, a roupa sintética do petróleo. Mas se a gente for fazer em última análise, o petróleo ele veio da natureza. Né? Mas, além dos nossos alimentos, dos nossos calçados, agora o dia conseguiu desenvolver um pneu que é a base de soja. Uma parte da soja, não sei se é o óleo, se é a torta que sobra, porque a soja é um grão que tem gordura, a indústria amassa esse grão e te extrai o óleo. Sobra uma torta, que é aquele bagaço amassado. Eu não sei se o pneu do dia é do bagaço ou do óleo, mas é uma mescla também. Os pneus dos automóveis são feitos de borracha. Borracha é látex. Látex vem de uma árvore chamada seringueira. Ela é cultivada, explorada, enfim. São centenas e centenas de produtos que essa cadeia nos brinda, nos oferece e a gente não se dá conta. Fábio, sem querer interromper o raciocínio, mas eu tenho um cliente que é aberto que faz uma borracha de alpargata, material escolar, de casca de arroz, de resíduo da casca de arroz. Essa indústria hoje ela procura muitas formas de utilizar seus subprodutos. No Brasil tudo é muito caro, né? Mas assim, casca de arroz eu trabalhei em Uruguaiana, nós temos lá uma... Pode falar. Pode falar para a senhora sobre as terras verdes que estava falando. Pode falar. Tinha falado que a gente no Brasil tem 3 vezes o que usa para ser usado. Essas terras que estariam disponíveis, elas seriam ser desmatadas, necessariamente seria de mata nativa, ou já seria possível utilizar assim como se encontra para... Não, elas já estão disponíveis. Vou te dar um exemplo então. O que acontece é o seguinte: a cultura da soja aqui
nos últimos 10 anos no Brasil se estendeu muito. Então, ela se estendeu em cima de áreas que eram exploradas por outras culturas, inclusive por pecuária de corte. Então, a pecuária de corte teve que migrar, porque tem uma rentabilidade baixa. A pecuária de corte tem uma rentabilidade baixa. Você criando em larga escala, né? A campo, ou campo com pastagem cultivada ou campo nativo. Então, tem uma rentabilidade muito pequena a pecuária de corte. Então, essa atividade foi migrando para as áreas marginais. O que é a área marginal? O sujeito tem uma fazenda lá e ele tem um feral, é um declive ou é uma várzea e ali não pode plantar. Então, o vulgado vai para lá. Então, foi migrando para as áreas marginais e as áreas mais nobres foram cedidas para a cultura de soja, que remunera mais. Então, o capital, né, a gente não sou nem capitalista, né, mas o capital ele vai buscando o mercado, vai se achando nessa dinâmica. Claro que tem área ainda que pode ser explorada dessa maneira que você falou, mas hoje isso tem é muito rígido. Isso, na verdade, é usado como uma barreira para o Brasil crescer mais ainda do ponto de vista de maior produção e menor custo. Barreira internacional. Então, as ONGs, as empresas aí de fora estão de olho, olha, vocês estão se matando, olha, vocês estão queimando, olha, vocês estão plantando em área que é mata ciliar. Né? Os rios, eles têm uma mata no seu entorno, né, que a natureza fez assim, para poder segurar tudo. Se você vai pertinho lá na margem do rio, 30, 40 metros, se lava, vira a terra e tudo, aquilo vai embora e a mata ciliar vai embora e realmente começa a assorear os rios. Isso é um problema para o meio ambiente bastante grande. Isso houve no passado, sim. Essa é a imagem que muitos de vocês têm visto ou têm na sua informação. Mas isso foi promovido muito pelo governo. Na década de 70, o governo brasileiro promoveu com isenção de impostos, com subsídios, a ida de produtores, especialmente do Rio Grande do Sul, Paraná, para ir para o Brasil Central, desbravar e plantar. Todo o processo de industrialização que o Brasil viveu na década de 70, ele foi bancado pelo setor primário, especialmente pela agropecuária. Migrou muita gente do campo, naquela época mais de 50 pessoas dos nossos cidadãos viviam em área rural. Então o Brasil passou por uma fase, pelo momento de industrialização e de urbanização muito grande, muito forte. Em 2 décadas, 2 décadas e meia, foi muita gente do campo para as cidades. E como é que traz recursos para essa gente? Como é que vai produzir alimento para a pobreza? Então, realmente naquela época houve um incentivo do governo. O produtor aproveitou, o produtor ele sabe plantar, o produtor protege a natureza, ele não, porque isso faz parte dele, ele sabe que ele precisa daquela sangue, ele sabe que precisa daquele solo, né, vivo. Mas, como nós vamos entrar no assunto sobre o nosso segundo tema, a lógica perversa que algumas empresas, a maioria delas, implementou, também foi na década de 70, como chamou de Revolução Verde, foram os organismos geneticamente modificados. Isso começou-se a pesquisa e no final da década de 80 e início de 90, então vieram bastante variedades de plantas, de milho, de trigo, de soja especialmente, modificadas geneticamente. O que é isso? Existe um produto, você já deve ter ouvido falar, que é um veneno, que se chama glifosato. A maior marca comercial dele é o Roundup, que é uma empresa chamada Monsanto. Isso é um problema grave, muito grave. O produtor não se dá conta, porque a vida vai ficando bastante complicada e as pessoas, na verdade, não querem parar para pensar sobre o que deveria se pensar. Nem sobre elas mesmas e nem sobre o meio e o processo que estão inseridos. Como o negócio é produtividade a qualquer preço, por isso que eu botei lá produtividade versus rentabilidade. Então o produtor, o que ele faz? Como que essa lógica perversa funciona? Essas empresas
uma delas é a Monsanto, desenvolveu uma soja, uma planta de soja modificada geneticamente. Organismo modificado geneticamente significa o seguinte: ele tem um ou mais genes de outra espécie inserido dentro. Tá? Para fazer a soja modificada, que se chama soja RR, que quer dizer Roundup Ready, quer dizer pronta para receber o Roundup, a natureza é sábia. No solo existem bactérias que pegam a molécula do Roundup e consomem, processam e o solo se delita disso. Só que é todo ano, 2, 3 vezes. Aqui tem lugares, no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Brasil, que você faz vários cultivos durante o ano. Você faz cultivo de inverno, cultivo de verão. Né? Então tem áreas que você faz 2, 3 vezes. Você aplica o veneno 2, 3 vezes. Só para dessecar. O que a indústria bolou? Vou fazer o glifosato era um produto utilizado para limpeza de tubulações. Então, as tubulações lá. É, isso mesmo.